Isaías, anuncia o Messias e consola o povo meu. Anuncia o Messias e consola o povo meu. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 28 de maio, nós continuamos nossa jornada nos caminhos da Bíblia. Estamos, nestes dias, dialogando com o profeta Isaías. E o profeta Isaías fica profundamente indignado diante da situação de injustiça que Israel está submetida. Ele faz suas profecias onde Deus se manifesta muito chateado com os dirigentes do povo. Mostra uma situação de luxo, de bem-estar, que oprime os pequenos, os pobres. Mas o profeta faz previsões nada boas para aqueles que não obedecem à vontade de Deus, aqueles que praticam a injustiça. Hoje ele continua então falando para cada um de nós do risco de se usar a religião como uma máscara para esconder as mãos sujas de sangue. Para compreendermos bem a mensagem do profeta Isaías, vamos fazer a nossa oração. Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Nos caminhos da Bíblia, quero encontrar-me com teu servo Isaías e com ele aprender a te ouvir melhor, tornando-me espelho de tua bondade neste mundo. Tu és o conselheiro admirável, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. Concede-me viver este dia em sintonia com tua vontade, buscando discernimento acerca do meu estar neste mundo, defendendo sempre a justiça e a paz. Que a bondade, a alegria, a gentileza e a disposição para o serviço me acompanhem ao longo de toda a minha jornada de hoje. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido vossa vontade e não ter permitido que o dia passasse em vão e semeado maldade ao invés do vosso amor. Que vosso Espírito me ilumine em cada pensamento, em cada palavra e em cada ação deste dia. Quero ser melhor, Senhor. Ajuda-me. Amém. Ao denunciar, o profeta é objetivo. Enquanto o povo estiver sofrendo com as injustiças, o culto será uma farsa. E ainda ele vai mais longe. O culto pode se tornar um suborno, querer enganar a Deus. Encontrar-se com Deus não se reduz a pisar nos átrios, entrar no templo, na igreja, trazer oferendas e praticar uma série de rituais. É bem mais do que isso. Vamos então ouvir a palavra de Deus, que hoje está no capítulo 1 do livro do profeta Isaías. Nós vamos meditar hoje, então, o capítulo 1, dos versículos 12 até 17. Capítulo 1, 12 a 17. Ouçamos, então, a primeira parte desse nosso texto de hoje. Quando vocês veem a minha presença e pisam meus átrios, quem exige algo da mão de vocês? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias. Não suporto injustiça junto com solenidade. Eu detesto suas luas novas e solenidades. Para mim se tornaram um peso que eu não suporto mais. Quando vocês erguem para mim as mãos, eu desvio o meu olhar.
Ainda que multipliquem as orações, eu não escutarei. Prestamos bastante atenção ao que o profeta disse. Ele enumera as práticas, desde as visitas ao santuário, as ofertas, os ritos, até gestos e preces que escondem a prática da injustiça. Tudo isso é inútil e em vão. Quem que está exigindo visitas e ofertas? Esses gestos, se não são acompanhados de vivência, de gratuidade, causam repulsa ao Senhor. O incenso é nojento, Javé nem olha para as mãos erguidas. Ele não escuta as orações. O Deus que ouve o grito dos pobres não escuta a oração dos opressores. Essas práticas são inúteis porque encobrem a falta de justiça e a infidelidade às leis fundamentais de defesa do pobre. Fazem sacrifícios e, ao mesmo tempo, massacram o pobre. Isso é uma incoerência, adorar o pai e maltratar seus filhos. Denúncia semelhante encontramos no livro do profeta Amós, alguns anos antes, quando o reino do norte vivia um tempo de prosperidade, sob o reinado do rei Jeroboão II. Assim diz Amós, no capítulo 5, versículos 21, 23 e 24. Eu detesto e desprezo as festas de vocês. Tenho horror dessas reuniões. Longe de mim o barulho de seus cânticos, nem quero ouvir a música de suas liras. Eu quero, isto sim, é ver brotar o direito como água e correr a justiça como o riacho que não seca. A mesma denúncia continua presente em nossas comunidades, que percebem muitas vezes a falta de ligação entre fé e vida. Por exemplo, o cântico que todos nós cantamos, seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e vive pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, apressa o passo e diz que ele dormiu embriagado. Deus ultrapassa os gestos cultuais e questiona o dia a dia dos dirigentes do povo. Ouçamos então o restante da passagem que hoje nós estamos a meditar, a partir do versículo 15c. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se. Tirem da minha vista as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. Ao final dessa perícope, o profeta faz um apelo à conversão, que se dá através da prática concreta do direito e da justiça para com o pobre, personificado no oprimido, no órfão e na viúva. A lei lhes assegura direitos que não estão sendo reconhecidos pelos que estão encarregados da administração da nação. O que fez Isaías agir deste modo? O que abriu os olhos do profeta que vivia no templo, coração do sistema opressor? É isso que nós vamos refletir nos próximos dias. O que se passa no coração desse profeta que foi criado dentro do templo e que hoje apresenta essa reação tão forte, o uso da religião por aqueles que oprimem. Que esse seja um clamor para o nosso tempo. Quantas e quantas vezes nós vemos isso, continuamos assistindo isso. Governantes opressores, governantes que matam o povo, que não são solidários, que não têm sensibilidade com a dor do outro. Governantes com mãos sujas de sangue e que usam da religião para enganar o povo, pensando também em enganar a Deus. Que nós possamos, de fato, como profeta, clamar a Deus, erguer as mãos, a oração dos pequenos, dos pobres, não a oração dos opressores, pois essa ele não escuta. Que nós possamos, então,
pedir ao Senhor essa graça de uma verdadeira conversão. Que nós saibamos sempre praticar o bem. Não façamos o mal. Senhor, que eu não faça o mal, mas o bem. Esse deve ser o nosso mantra de hoje. Que nós possamos romper com estruturas de pecado, de dominação e de opressão e não sermos coniventes com elas. Escolhamos o caminho do bem e não do mal. Muitas vezes o bem vem disfarçado. Aliás, o mal vem disfarçado de bem. Quantas e quantas vezes o mal se veste de piedade, de oração, mas escondem mãos ensanguentadas. Então, estejamos atentos para que nós não caiamos na cilada dos malvados. Que o Senhor Deus de amor e de bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Que eu deixe de fazer o mal, Senhor, e pratique somente o bem. Que eu deixe de fazer